Meus irmãos, boa tarde. Nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico dessa tarde e eu os convido a que leiamos juntos no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 31, versículo 1 até o versículo 13. 1 Samuel 31, de 1 a 13. A palavra do Senhor nos diz assim: Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me traspassem, e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos, e o seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Vendo os homens de Israel que estavam deste lado do vale e daquém do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia a despojar os mortos, acharam Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça a Saul e o despojaram das suas armas. Enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor, a levar as boas novas à casa dos seus ídolos e entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote, e o seu corpo afixaram no muro de Bet-seá. Então, ouvindo isto, os moradores de Jabes-Gileade, que os filisteus fizeram a Saul, todos os homens valentes se levantaram e caminharam toda a noite, e tiraram o corpo de Saul e os seus corpos de seus filhos do muro de Bet-seã, e vindo a Jabes os queimaram. Tomaram-lhes os ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Meus irmãos, esse capítulo 31 encerra o primeiro livro do profeta Samuel e vai narrar aí então o episódio da morte de Saul e de seus filhos. O que nós vemos aqui é a consequência daquilo que foi construído por Saul ao longo da sua vida. Uma vida de desobediência a Deus, de afastamento da palavra de Deus, da vontade de Deus. Nós não podemos interpretar o que aconteceu a Saul como sendo punição de Deus, mas como consequência. Nós precisamos entender, meus irmãos, que Deus não pune, mas o mesmo Deus que é amor também é justiça, né? E o Deus que é justo nos permite colher o fruto da semente que nós plantamos. Então, o que acontece com Saul é que Saul colhe, na verdade, exatamente aquilo que ele havia semeado, né? Então, é isso que temos neste episódio. Saul, por orgulho, não é? E aqui agora ele se reconhece ungido do Senhor, servo de Deus, e o inimigo como sendo incircunciso, como sendo aquele que não pertence a Israel. E aí Saul, por consequência, o que faz? Não aceita ou teme ser morto pela espada do inimigo. Ordena então ao seu escudeiro que o mate. O escudeiro, por temor, não o faz, e por consequência ele mesmo se lança sobre a espada. O seu escudeiro, por fidelidade, também se lança sobre a espada e morre. Os filhos de Saul são mortos, os 3, como relata aqui o texto da palavra do Senhor. E
o exército de Israel então se dispersa e abandona as cidades daquela região, né? A falta de prudência, a falta de habilidade, a falta de sabedoria na condução daquele processo faz com que Saul perca o trono, perca a vida e que todo Israel caia numa total desorientação. Meus irmãos, todo líder é formador de opinião. Precisa tomar cuidado com as escolhas, cuidado com as atitudes, cuidado com os comportamentos, cuidado com o exemplo. Existe sempre alguém olhando para o líder, né? Então é muito perigoso, né? O caminho que o líder escolhe traçar. Com relação às coisas de Deus, né? Saul era um líder, um ungido do Senhor. Diferente dos profetas, né, que recebiam pela unção a autoridade material e espiritual também, mas os reis recebiam esta investidura, esta autoridade. Eles apenas não tinham a autoridade espiritual, mas também eram investidos de autoridade, como orienta a palavra de Deus. Dessa forma, Saul, na sua morte, consequência das escolhas erradas que fez, deixou disperso todo o Israel, né? Tem sempre alguém olhando para nós. De alguma forma, nós somos líderes na nossa casa, na vida dos nossos filhos, da nossa família, na igreja. Então, nós precisamos ter muito cuidado com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, com os nossos comportamentos, porque nós vamos determinar fatalmente as escolhas de alguém, pelo menos vamos influenciá-las. Então, preciso tomar muito cuidado com a nossa postura. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que Ele, pela Sua palavra, fale ao nosso coração. Vamos orar. Ó Deus, nós te pedimos que nos oriente enquanto líderes na Tua casa, na Tua obra. Nos oriente, Santo Deus, com relação ao fazer o melhor em favor da Tua obra. Que não percamos nunca, Santo Deus, de vista a nossa condição de servos. Podemos, ó Deus, ter liderança, autoridade, Meu prazer